paz do Senhor, amém? Amém. Deus colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, nos Salmos de número 133. Abra sua Bíblia, nos Salmos de número 133. Glória a Jesus. Salmos de número 133. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã e também pelo convite que nos feito pela nossa irmã Thalita. Que Deus continue abençoando a sua vida também, todo esse ministério e os jovens que aqui estão nesse retiro. Glória a Jesus. Esse trabalho de retiro, ele tem que ter 3 propósitos, tá? Esse trabalho, ele precisa ter esse trabalho de retiro, ele precisa ter 3 propósitos, tá? Primeiro propósito desse trabalho, Deus ser glorificado, tá? É o primeiro propósito desse trabalho, desse retiro. Deus precisa ser glorificado. Tudo que acontecer aqui, haja visto no âmbito espiritual, no âmbito físico, na diversão, Deus precisa ser glorificado. O segundo propósito desse trabalho é nós sermos edificados. Ou seja, quando terminar esse trabalho, nós precisamos ser mais crentes, fortalecidos, que as nossas raízes venham serem profundas, tá? Então esse é o segundo propósito desse trabalho, é a gente sair edificados, ou seja, conhecer mais a Deus, ter mais experiências com Deus. E o terceiro propósito também é que se houver alguém ainda que não aceitou Jesus ou não se converteu de verdade, tem a oportunidade de fazê-lo nesses dias. E voltar para casa sendo uma nova criatura, sendo um filho de Deus, tá? Então o propósito desse trabalho são 3. Deus precisa ser glorificado, nós precisamos sair daqui edificados, e alguém que não tem Jesus ainda precisa aceitar Jesus para morar no céu. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo 133. Deus colocou esta palavra em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Rebeca, senta aí, filha. Nós vamos ficar 3 horas de pé. Uma cadeira. Glória a Deus. Que hora é o almoço? 2 horas? Sua mãe está aqui, ó. Salmo de número 133. Sua mãe está aqui, ó. Cuidado, vai cair aí. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu gostaria que vocês lessem comigo agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, quão bom e quão agradável é, irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba, e a barba de Arão, que desce até o calor da sua veste, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração é esse: a bênção do perdão, tá? Bênção do perdão. Bênção do perdão. Diga comigo: bênção do perdão. Glória a Deus.
Nós vemos aqui no Salmos, de número 133, o título aqui diz assim: a excelência do amor fraternal. A excelência do amor fraternal. Tá? Diz aqui que é um cântico dos degraus de Davi. Então ele começa dizendo: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, em unidade. Aí, meus irmãos, ele compara a união dos irmãos com duas coisas aqui nos Salmos, tá? Vamos analisar os Salmos de número 133. Então ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz assim, que a união é como? Duas coisas. Primeiro, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O que ele está falando aqui? Que a união da igreja é como a unção do sacerdote, tá? Quem que é esse Arão? Esse Arão foi o primeiro sumo sacerdote na época de Moisés. Deus deu a lei a Moisés e disse para Moisés: vocês vão fazer o tabernáculo para que vocês possam me adorar. E então diz a Bíblia que Deus deu ordem para Moisés ungir um homem para trabalhar como sumo sacerdote, ou seja, ministrar como sumo sacerdote naquele tabernáculo. Então, meus irmãos, Deus escolheu a tribo de Levi. A tribo de Levi não trabalhava em trabalhos materiais, mas sim em trabalhos espirituais, tá? A tribo de Levi era mantida pelas ofertas que os irmãos traziam para o templo, para o tabernáculo. E dentre a tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão. E dentre a família de Arão, Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote, tá? O que era o sumo sacerdote? Ele ouvia de Deus para falar, ele ouvia do povo para falar com Deus. Ele era representante do povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote. E então Deus deu ordem para Moisés, que Moisés pudesse ungir Arão como sacerdote. E então Arão foi ungido. Moisés pegou o óleo e derramou na cabeça de Arão. Diz a Bíblia que aquele óleo desceu sobre a barba de Arão, desceu sobre as suas vestimentas e foi até o chão. Meus irmãos, e ele compara a união dos irmãos com a unção do sacerdote. Porque esse sacerdote naquela época era algo maravilhoso, era algo honroso, porque a Bíblia nos diz que ninguém toma para si esta honra dos que são chamados por Deus como Arão. Então ser sumo sacerdote era estar ou entrar no lugar santíssimo, onde manifestava-se a glória de Deus, o Shekinah de Deus manifestava-se no lugar santíssimo. Era Arão que representava o povo, meus irmãos. E o salmista Davi, ele compara a união da igreja como a unção do sacerdote. Algo glorioso, algo maravilhoso. Olha o que ele diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Nesse texto está falando o dia que Arão foi consagrado para ser sacerdote. Segunda coisa, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Também é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que é esse monte de Hermon? O monte de Hermon, ele fica em Israel,
no pé deste monte nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão, no mesmo rio que Jesus foi batizado, ele nasce no pé do Monte Hermon. E ele vai até o mar salgado, ou mar morto. Davi compara a união dos irmãos como a beleza desse Monte Hermon. Por quê? Este monte, ele tem pelo menos 3.000 metros de altitude. Diz as pessoas, que quem foi lá em Israel, quase em todos os lugares que você está em Israel, você contempla este monte. E este Monte de Hermon, ele é coberto de gelo quase o ano todo, tá? Esse Monte Hermon, ele é coberto de gelo quase o ano todo, tá? E ele diz assim, ó, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, meus irmãos, é um monte lindo, maravilhoso, a qual as pessoas contemplam. E ele compara então aqui a união dos irmãos como o Monte Hermon, como a beleza deste monte em Jerusalém. Então, ele compara duas coisas aqui. A união dos irmãos é como a unção do sacerdote. A união dos irmãos é como a beleza do Monte Hermon. Continuando no texto, aí diz assim, porque ali aonde? Na união, tá? Olha lá, porque ali aonde? Na união dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que maravilhoso é a união dos irmãos. Primeiro ele compara a união como a unção do sacerdote, algo especial e glorioso. Depois ele compara a união dos irmãos como a beleza do Monte Hermon. E depois ele diz assim, e ali na união dos irmãos, Deus ordena a vida e Deus ordena a bênção. Aleluia. Então Deus colocou essa palavra no meu coração nesta manhã. Bênçãos do perdão. Porque para haver união, precisa haver perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso perdoar para que haja unidade no seio da igreja. E quando a igreja está unida, quando a igreja está em união, tenha certeza, a vida e a bênção para sempre. Glória a Jesus. E aqui eu marquei algumas coisas para falar com os irmãos. Para haver união, tem que haver perdão. Se não houver perdão, não há união. E quando há união, a consequência é vida e bênção. Então temos a bênção de Deus ali aonde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos muitas bênçãos de Deus porque não liberamos perdão, tá? No nosso coração a raiz da amargura, no nosso coração, o nosso coração não libera perdão. Tem muitas pessoas que não conseguem perdoar aquele que lhe ofendeu, e por causa disso ele perde muitas bênçãos de Deus, porque está ligado no passado. Meus irmãos, não existe família perfeita e não existe igreja perfeita. Na família sempre vai ter um problema, uma dificuldade, alguma discórdia, mas o que não pode haver é criar raiz de amargura em nosso coração. Quando houver a discussão, quando houver o problema, logo após isso já tem que haver reconciliação, porque quando deixa passar, vai criando raiz de amargura e depois é complicado. Isso na família, isso também na igreja. Não existe igreja perfeita, não existe grupo de jovens perfeitos, não. Aqui na terra não existe. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vai nela não.
Se você for, você vai estragar a igreja. Tá? Não existe igreja perfeita. Então, às vezes, pastor bispo, sempre vai haver. Eu não vou concordar com alguma coisa, você não vai concordar comigo, e sempre vai haver algumas coisinhas. Mas o que não pode ter raiz de amargura, eu implantar aquilo no meu coração e dizer, não, eu estou certo e você está errado, e aquilo vai criando uma raiz, e daqui a um pouquinho a igreja está dividida, os jovens estão divididos, e Deus não opera na divisão. Então, quando nós não liberamos perdão, quando não há unidade na igreja, nós perdemos muitas bênçãos de Deus. Tem pessoas que estão ligadas no passado. Aconteceu algo muito tempo atrás, e até hoje ele traz aquilo no coração, não consegue perdoar, e portanto perde muitas bênçãos. Eu marquei aqui a respeito de uma mulher chamada Herodias. Olha como que uma pessoa, quando ela não libera perdão, ela perde a bênção, perde bênçãos espirituais e até mesmo bênçãos materiais. Então diz a Bíblia desta mulher chamada Herodias, que era mulher de Filipe. Herodes estava tendo um caso com esta mulher. Herodes estava saindo com Herodias, e João Batista repreendeu, dizendo, olha, esta mulher não é tua, Herodes, esta mulher não é tua, é de Filipe, você não pode sair com ela. Meus irmãos, esta mulher Herodias, ela ficou brava demais com João Batista, só que ela não podia fazer nada, porque Herodes, naquela época, governador romano, ele tinha medo dos judeus, porque o povo judeu tinha João Batista como profeta, e se ele fizesse alguma coisa para João Batista, o povo judeu ia se revoltar contra Herodes. E então aquela raiz de amargura começou a nascer no coração de Herodias. Herodias não via a hora de matar João Batista, porque ele tinha repreendido seus pecados. Mas aí um certo dia, no dia do aniversário de Herodes, Herodes fez uma churrascada. Herodes convidou todo mundo, olha, vem para o meu churrasco, vem para o meu aniversário, vai ter música, vai ter dança, vai ter uma festa. Meus irmãos, e então diz a Bíblia que chamaram Salomé. Quem era Salomé? É filha de Herodias. E Salomé dançou na frente de Herodes. Não sei que música que era, não sei se era forró, se era disco, eu não sei, mas ela dançou. E Herodes gostou. Herodes gostou de ver aquela moça dançando. Terminou a dança, terminou a festa, Herodes chamou Salomé e diz assim, olha, pede para mim agora, tudo que você quer, eu te darei, até a metade do reino. Olha o que o rei falou para ela, até a metade do reino eu vou te dar. A moça veio ficar quieta, já pediu a metade do reino? Não, foi falar com a mãe dela. Chegou na mãe dela e disse, mamãe, eu dancei lá para o rei e ele gostou, e ele disse para mim que eu posso pedir tudo que eu quiser, até a metade do reino ele vai me dar. Sabe que a Herodias disse? Olha que a falta de perdão em nosso coração, que a raiz de amargura causa na vida da pessoa. Ela perde muitas bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Herodias disse para Salomé, Salomé, não perde a metade do reino não, não perde dinheiro não, não perde uma fazenda não, não perde um carro não, mas peça a cabeça de João. Olha, mãe, mas a cabeça de João, a
ela não conseguia perdoar João Batista. Havia ódio naquele coração, havia rancor naquele coração. Ela disse: filha, volta lá e peça a cabeça de João Batista. Mãe, o que nós vamos fazer com a cabeça de João? Não interessa o que nós vamos fazer, eu quero a cabeça de João. Olha, quantas bênçãos nós perdemos por não liberar perdão. Sabe o que é metade do reino? Você sabe que é metade do reino? Vamos fazer uma comparação aqui, o Brasil. A Dilma chegasse para você: olha, se você fazer tal coisa, eu vou dar metade do Brasil para você. É isso mesmo. Era ganhar na Mega Sena acumulada sozinho, irmãos. Era ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. O rei disse: você pode pedir a metade do reino. A mulher disse: eu quero a cabeça de João. Você está vendo a falta de perdão, o que ela traz? Tem outro caso aqui. Teve um homem, ele estava andando pelo caminho. Isso não está na Bíblia, é fábula, tá? Isso não está na Bíblia, é fábula. Um homem estava andando pelo caminho, Thalita, e ele encontrou uma lâmpada de gênio. E quando ele encontrou a lâmpada de gênio, sabe o que ele fez? Esfregou. Saiu um gênio. O gênio disse assim: eu quero. Você pode fazer um pedido. Apenas um pedido. Tudo que você pedir para você, o seu inimigo vai ganhar em dobro. É apenas um pedido. O que você pedir para você, seu inimigo vai ganhar em dobro. Aquele homem, irmãos, com rancor no coração, com a raiz de amargura no coração, pensou. E o gênio dizia para ele: se você pedir uma fazenda, seu inimigo vai ganhar 2 fazendas. Se você pedir um carro, seu inimigo vai ganhar 2 carros. Se você pedir uma chácara, seu inimigo vai ganhar 2 chácaras. Aquele homem pensou e disse assim: fura molho meu. Entendeu a mensagem? Glória a Jesus. Você viu a bênção que esse homem perdeu? Disse: eu sou inimigo de alguém. Há no meu coração raiz de amargura. Fere o olho meu. Aí o meu inimigo vai ter que furar os 2. Olha as bênçãos que nós perdemos por não liberar perdão. Quando o salmista compara a união dos irmãos com a unção de sacerdote, com a beleza do Monte Hermon, ele não está falando, irmãos, coisas erradas, não, Senhor. Porque quando há união, para ver união tem que haver perdão, é consequência. Sabe de uma coisa? Ele diz assim: ali, na união dos irmãos, no perdão, a bênção e a vida para sempre. Aleluia. O que mais, pregador? Quando nós perdoamos, temos os nossos pecados perdoados por Deus, tá? Eu vou repetir para você. Quando nós perdoamos o nosso próximo, quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, Deus também perdoa os nossos pecados. Olha que a Bíblia nos diz em 1 João 1:7. Olha, a Thalita vai ler aqui, presta bem atenção. Se você tiver uma Bíblia e também quiser acompanhar, 1 João 1:7. Deus só perdoa os meus pecados se eu perdoar aquele que me ofendeu. Pode ler. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ouviu aí? Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com outros. E depois, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não perdoa os meus pecados. Já viu a oração do Pai Nosso? Vamos orar? Pai Nosso, todo mundo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Meu Deus! O que fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem muita gente achando que vai morar no céu, viu? Tem muita gente em nosso meio achando que vai morar no céu, porque não libera perdão, Thalita. Não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar o patrão, não consegue perdoar o marido, não consegue perdoar a sogra. Tem muita gente achando que vai morar no céu. Deus só perdoa os meus pecados se eu perdoar aquele que me ofendeu. É claro isso, irmãos. Deus perdoa. Todo mundo ora a oração do Pai Nosso. Às vezes eu estou brigado com fulano, com cicrano, com beltrano e oro: Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus deveres. Eu perdoo? Será que eu estou perdoando mesmo? Será que no meu coração não há raiz de amargura? Será que meu coração está limpo? Meus irmãos, e quando Jesus termina de ensinar essa oração, ele diz assim no texto de baixo: se vós não perdoar aquele que lhe ofendeu, Deus Pai não perdoa os seus pecados. Mas se você perdoar aquele que lhe ofendeu, Deus Pai perdoa os seus pecados. Então, quando nós não perdoamos, Deus não perdoa os nossos pecados. Você acha que é fácil perdoar? Perdoar não é opção, é evidência do cristão. Eu vou repetir para você: perdoar não é opção, é evidência que eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Perdão não é opção, é evidência que nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Você pensa que é fácil perdoar? Você pensa que é fácil fazer essa oração? Jesus abençoa aquele ladrão, Jesus. Porque eu comprei um carro em 60 vezes, não paguei a primeira ainda, não tinha seguro e ele roubou. Salva a vida dele, abençoa a vida dele. É fácil orar? Glória a Jesus. É fácil? Jesus abençoa meu patrão. Trabalhei para ele 5 anos, 10 anos, mandou embora, não pagou um tostão. Abençoa a vida dele, prospera aquela firma, salva a vida. É fácil orar? Jesus abençoa meu marido. Meu marido, casei com ele, colocava tanta confiança nele, agora ele me traiu com a vizinha. Salva a vida dele, a vida dela também. É fácil orar? Não é fácil orar. Jesus abençoa aquele irmão, ele veio para a minha igreja, ajudei a vida dele, consagrei ele a pastor. Agora ele saiu da minha igreja, levou a metade da igreja e abriu uma igreja lá embaixo. Abençoa a vida dele, prospera. É fácil orar? Não é fácil orar. Jesus abençoa aquele meu namorado, namorava ele e ele me trocou por outro. Abençoa a vida dele, salva a vida dele, dá vitória. É fácil orar? Jesus abençoa aquela moça, aquela irmã, viu? Ela fez aniversário dela, nem me convidou. Abençoa a festa da vitória. Ela fez o casamento da filha dela, não me convidou. Eu era amiga dela, toda festa eu convidei ela. Ela fez casamento da filha dela, não me convidou, Thalita. Tomara Deus que todo mundo lá na festa fique com dor de barriga. Jesus abençoa aquela festa. E quando eu fazer outra festa, eu vou convidar ela de novo, porque no meu coração não há raiz de amargura, porque eu quero vida e bênção. Quando não liberamos perdão, irmãos, nós estamos perdendo bênçãos e vidas com Deus. E Deus não pode me perdoar se eu não liberar perdão. Não é fácil perdoar, não, Senhor, não é fácil perdoar. Por isso que o perdão não é opção, o perdão é evidência do Espírito Santo mora na nossa vida. Só perdoa quem tem o Espírito Santo da vida. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Aí depois em Mateus capítulo 18, e versículo 23, ele conta a história do juiz. É o chamado, desculpa, juiz não, credor incompassivo. Então diz a Bíblia. Então diz a Bíblia que o rei foi prestar conta com seus servos, porque tinha muitas pessoas devendo para ele. E então chegou um homem. Este homem devia 10 mil talentos. Vamos colocar na linguagem de hoje, 10 mil reais. Este homem devia para o rei. E este homem não tinha o que pagar. O homem pediu misericórdia para o rei. Rei, por favor, misericórdia, eu não tenho dinheiro. O rei disse: olha, se você não tiver dinheiro, nós vamos vender sua mulher, vai vender seus filhos, vai vender tudo, e você vai pagar, vai me pagar. Você vai pagar suas dívidas. E aquele homem implorou, pediu misericórdia do rei. Sabe o que o rei fez? Eu te perdoo. Você deve 1.000 reais para mim, mas eu te perdoo. Pode esquecer, vai em paz. Eu não devo mais nada. O homem saiu do palácio do rei. Virando a esquina, ele achou um homem que devia para ele 100 dinheiros, ou seja, 100 reais. O homem falou assim: você vai me pagar, hein? Por favor, eu não tenho 100 reais. Você vai me pagar. Pegou pelo curarinho. Como fala? Curarinho. Isso aí. E pegou. Não, você vai me pagar. Você vai... Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. E o homem insistiu com ele: você vai pagar, pronto, acabou. Não perdoou. O homem pediu misericórdia, pediu clemência, e aquele homem: não vou perdoar. Você deve 100 reais para mim. Não tem dinheiro? Vai ser jogado no calabouço. E jogaram. Esse homem jogou aquele que os devia no calabouço por causa de 100 reais. Só que alguns soldados do rei estavam por perto, observou. Como que pode? O rei perdoou 10 mil reais deste homem, e ele não teve misericórdia por 100 reais. Aí falaram para o rei: ô rei, sabe aquele homem que o senhor acabou de perdoar aqui 10 mil reais? Ele não perdoou 100 reais de um homem que devia para ele e lançou no calabouço. Sabe o que aconteceu? O rei disse: busca ele, vai lá buscar ele, que eu quero ter uma conversa com ele. Aí trouxeram o homem diante do rei. É verdade que você não quis perdoar 100? Eu te perdoei 10 mil reais e você não perdoou nem 100 reais. Aí sabe o que o rei fez? Falou: então agora você vai pagar. Você que vai ser jogado na prisão, viu? Você entendeu a mensagem? Irmãos, Deus pode me perdoar quando eu perdoo aquele que me ofendeu. Glória a Jesus. Então quando nós perdoamos, nós temos bênçãos de Deus. Glória a Jesus. E Deus perdoa os nossos pecados. Aleluia, Jesus. Em terceiro aqui, eu vou correr. Quando perdoamos, Deus responde a nossa oração. Quando nós perdoamos, Deus responde a nossa oração. Leia para nós, Thalita. Mateus 5, 23 e 24. Quando nós perdoamos, Deus responde a nossa oração. Deus recebe a nossa oração. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Deus não aceita dízimo. Deus não aceita oferta de quem está magoado contra o irmão. Tá? E como consequência disso, poderíamos falar que a oferta aqui, o dízimo, poderíamos falar que é a nossa oração que nós entregamos para Deus. Então
quando nós não perdoamos as pessoas, Deus não nos perdoa. E como que eu não tenho comunhão com Deus e Ele vai me ouvir e vai me responder? Então, para que Deus responda a minha oração, para que Deus receba a minha oração, para que Deus responde, eu preciso perdoar o meu irmão. No meu coração não pode haver raiz de amargura, não pode ver falta de perdão. Então, quando nós perdoamos, Deus responde a nossa oração. Se você trazer a sua oferta ao altar e lembrares que tem alguma coisa contra o irmão, deixe a sua oferta, vai, reconcilia com ele, reconcilia com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com sua sogra, e depois vem e entrega a sua oferta, e Deus vai responder, e Deus vai aceitar. Em quarto, quando perdoamos, temos paz interior. Aleluia. Lê para nós, Thalita, Romanos 12, 18. Quando nós perdoamos, nós temos paz interior. Porque, meus irmãos, a verdadeira paz são 3 áreas. A verdadeira paz são em 3 áreas: paz com Deus, paz com nós mesmos e paz com o nosso próximo. Eu vou repetir para você. A paz verdadeira é quando nós temos paz com Deus, ou seja, a minha consciência está tranquila diante de Deus. Paz comigo mesmo e paz com o meu próximo. Tá? Romanos 12, 18. Olha aí para você ouvir, ó. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Romanos 12, 18. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Isso, olha. Se for possível, quando estiver dentro de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, cada um fazer a sua parte. Imagina se cada um de nós fizesse a nossa parte concernente à comunhão e à paz com nossos irmãos. Não havia homicídios, não havia brigas, não havia divisão. Olha o que o Paulo escreveu: se for possível, quando estiver dentro de vós, em vós, tenhais paz com todos os homens. Ele está falando, cada um tem que liberar perdão, cada um tem que fazer a sua parte, tá? Cada um tem que fazer a sua parte. Na igreja, na família, engolir muitas coisas, tá? Fazer a sua parte. Muitas vezes precisamos engolir a seco. Sabe para quê? Para não ter divisão, para não criar divisão. Faça igual um homem. Escutem só. Tinha um homem, um crente, um irmão. Ele morava, não é? E ele tinha 2 vizinhos, um de um lado e outro do outro lado. E aí um dia, os 2 vizinhos, né, quebrou o pau. Ele morava no meio. Os 2 vizinhos de cada lado, mas quebrou o pau, tá ali. Mas brigou, xingou. Pensa. Aí, um certo dia, o irmão estava lá na frente da casa. Chegou o vizinho do lado. Começou a meter a boca no outro vizinho. Aí o irmão falou assim: o senhor está certo, o senhor está certo. Aí no outro dia, ele estava lá. Aí veio o outro vizinho e começou a falar mal do outro, metendo pau. Aí o irmão falou: você está certo. Aí nisso, depois o irmão entrou para casa. A mulher do irmão falou: mas você, primeiro você falou com um vizinho dá certo, depois você falou com outro vizinho dá certo. Que negócio é esse aí? O vizinho falou: você também está certo. Se tiver em vós, tem paz com todos os homens. Escutem só. Aí o trânsito, um fechou o outro e houve discussão, irmãos. Pensa, briga de trânsito. Um passou no sinal vermelho, sei lá o que aconteceu, e os 2 começaram a brigar, discutindo, e da discussão foi pro braço. Aí quando um foi dar um murro no outro, o outro falou: misericórdia, mas você é crente só? Oh, paz do Senhor. Os 2 eram crentes.
Meus irmãos, se tiver em vós, tende paz com todos os homens. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Engolir, tá? Falar que o outro está certo, para ver paz. Para ver paz. No trânsito, na família, na igreja, para ter paz. Porque a pior coisa do mundo é você ter rixa com alguém. Aonde você chega, você não se dá bem com ninguém. É na casa, no bairro. Você precisa, alguns lugares você não pode ir, porque lá tem alguém que não gosta de você, ou que você não gosta das pessoas. A pior coisa do mundo é viver assim. Sabe, final do ano, Réveillon, Natal, quando a família se reúne tudo na mesma casa, tem gente que chega numa porta, o outro sai para o outro, porque não olha na cara. Coisas que aconteceu há 300 anos atrás. Pior coisa do mundo, irmãos. Você chega numa casa, há discussão. Alguém pergunta, o outro responde áspero. Pai, cadê? Você sabe? O irmão fala para a irmã: irmã, por favor, traga as toalhas. Vai pegar. Dentro da família, irmãos. Ásperos. Um fala áspero com o outro, bravo. Tem famílias divididas por causa disso. Sabe? Família de crente, que não há respeito, não conseguem falar baixo um com o outro, não. É só na gritaria. Vai pegar. Não seja empregado. Chega em casa, só porque todo mundo bebeu a Coca-Cola e não sobrou para você, já briga. Às vezes não sobrou mistura. Meu Deus do céu. A esposa chega, encontrou a toalha molhada na cama. É motivo de guerra. Pelo amor de Deus. Encontrou a toalha na cama, vai lá, pega, põe lá. Cada um tem que fazer a sua parte. Olha que Paulo disse: se tiver em vós, tende paz com todos os homens. Sabe por quê? É um perigo isso. Quando o jovem está namorando, ele fala baixinho e ela escuta. Ela fala baixinho e ele escuta no ouvidinho. Depois que casa, no começo, depois passa um tempo no casamento, ele fala e ela já não escuta. Ela fala e ele já não escuta. Depois de algum tempo, sabe o que acontece? Os dois falam e os vizinhos escutam. E aí tem uma casa assim. Os irmãos, pensa numa casa tribulada. Porque a casa do cristão tem que ser um pedacinho do céu. A minha casa precisa ser. Porque se no mundo inteiro não houver paz, na minha casa tem que ter paz. Aleluia. E aí era uma casa assim. E à noite eles pegavam a Bíblia e iam para a igreja. Mas durante o dia um quebra-pau, brigaria, gritaria, sem respeito. Aí na porta da casa estava escrito assim: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aí os vizinhos observavam que durante o dia era aquele quebra-pau. Aí um vizinho pegou um dia, eles foram para a igreja, pegou um spray e escreveu embaixo. Já estava escrito: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Aí ele foi lá e escreveu assim: mas está alugada para o capeta. Irmãos, o que tem de casa assim, as pessoas não têm prazer de voltar para casa, tá? Por isso que muitas pessoas se perdem nas drogas, no mundão, na bebida, porque em casa não encontra um apoio, a casa é um inferno. Mas cada um de nós precisamos fazer a nossa paz, a nossa parte. E quando há perdão, quando há paz, há união, e a bênção de Deus está sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E aquele casal que só conversava com bilhete, já viu? O marido que nunca perdoa a esposa,
E a esposa nunca perdoou o marido, só conversava com bilhete. Ela precisava de alguma coisa no mercado, escrevia um bilhete, não falava mais. Escrevia lá: passe no mercado, compra arroz. Passe no mercado, compra tomate. Aí um certo dia, ele precisava levantar 5 horas da manhã. E ele escreveu um bilhete para a mulher: me acorda 5 horas da manhã. No outro dia, ele acordou 9 horas da manhã. Quando ele foi brigar com a mulher, ele viu um bilhete em cima do criado: acorda, é 5 horas. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Então Paulo disse: se for possível, quando tiver em vós, tenhais paz com todos os homens. Faça a sua parte. Você não vai perder porque você não revidou. Você não vai perder porque você engoliu a seco. Mas Deus tem uma bênção reservada para você. Amém. Outra coisa aqui: quando nós perdoamos, sentimos felizes. Glória a Jesus. Sabe por que tem muitas pessoas infelizes no mundo? Porque não perdoa. Tem inimizade com todo mundo. Não libera perdão, não consegue perdoar. O seu coração é magoado. O seu coração está cheio de rancor, de ódio. Como que vai sentir felicidade na vida? Então, quando nós perdoamos, nós sentimos felizes, tá? Aí eu conto a história aqui daqueles 2 moços que eram 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, que uma certa vez eles brigaram. E eles moravam em uma fazenda, em 2 fazendas. Um morava em uma fazenda e o outro morava em outra. Aquela fazenda era dividida por um rio. O rio passava no meio das 2 fazendas. Um morava de um lado, o outro morava do outro. E os 2 eram irmãos, companheiros, amigos. E um dia houve uma briga, houve uma desavença. E então, o irmão mais velho nunca mais queria ver o irmão mais novo. E por aí foi. Mas um certo dia, chegou um carpinteiro naquela fazenda. Na fazenda do irmão mais velho, pedindo serviço. E disse para o homem: o senhor não tem um serviço para mim? Eu tenho. Eu quero que você faça uma cerca na beira do rio até lá embaixo. Porque do outro lado mora meu irmão mais novo. E nós brigamos. Eu não quero nem olhar mais para a fazenda dele. Não quero mais falar com ele. Não quero olhar ele. Eu vou para a cidade e está aqui o material e você vai fazer a cerca na beira do rio. E cerca alta, hein? Então diz a história que aquele irmão mais velho foi para a cidade. Quando ele voltou à tarde, o homem não tinha feito a cerca, tinha feito uma ponte ligando as 2 fazendas. O homem ficou bravo. Mas olha, eu queria que você fizesse a cerca e você fez uma ponte. E quando os 2 estão discutindo, o irmão mais velho olha para a beira do rio. Sabe quem está em cima da ponte? O irmão mais novo. O irmão mais novo estava lá na casa dele. Quando olhou para a beira do rio, viu a ponte construída e não aguentou, veio e subiu em cima da ponte. E o irmão mais velho, quando viu o irmão mais novo em cima da ponte, sentiu a necessidade de reconciliação. Desceu e no meio daquela ponte os 2 se abraçaram. Um pediu perdão para o outro, choraram e voltou à união. Aleluia. O carpinteiro, ele pegou a sua maleta de ferramenta, estava indo embora. O irmão mais velho disse assim: fica conosco, porque nós vamos fazer uma grande festa de reconciliação. O carpinteiro disse: eu preciso ir, porque ainda existem muitas pontes para eu construir. Louvado seja Deus. E dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Então, quando nós perdoamos, a festa, a alegria, a felicidade.
Outra coisa, quando nós perdoamos, nós damos frutos. Frutos para Deus. Sabia disso? Porque se nós estamos magoados, se nós estamos tristes, amargurados, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Não conseguimos dar frutos para Deus, tá? Então, quando nós perdoamos, saiba de uma coisa, nós vamos dar frutos. Outra coisa, quando perdoamos, alguém nos ajuda. Lê para nós, Thalita. Eclesiastes 4:10. Olha que texto interessante. Eclesiastes 4:10. Porque quando perdoamos, alguém nos ajuda. Escutem só. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Porque se um cair, o outro vai ajudar? Levantar. Mas se você não perdoa, você não é amigo de ninguém, quem vai te ajudar quando você precisar? É inimigo de todo mundo. Não perdoa ninguém, não tem amizade com ninguém. Quando cair, quem vai te ajudar? Então, quando nós perdoamos, meus irmãos, quando nós estamos bem com todo mundo vai querer nos ajudar. Tem certeza disso? Glória a Jesus. Tipo aquela mulher de 2 Reis, capítulo 4. Ela chegou lá para o homem de Deus e disse: Eliseu, homem de Deus, você sabe que meu marido temia o Senhor e ele morreu, e vieram os credores para levar meus filhos, e eu não tenho dinheiro, o profeta, não tenho o que fazer. Aí Eliseu disse assim: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Aí Eliseu falou assim: então vai, pede vasos emprestados para os seus vizinhos. Para os seus vizinhos, vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Pede azeite para os seus vizinhos. Aí ela chegou nas casas: arruma um vaso. Toma. Chegou no outro vizinho, bispo: por favor, eu estou precisando de um vaso. Quanto a senhora quer? Quer levar 5? Está aqui. Olha que bênção. E agora, se aquela mulher não tivesse amizade com os vizinhos, se ela não tinha amizade com a sua vizinhança, tinha perdido o milagre de Deus. E diz a Bíblia que os vizinhos arrumou tanto vasos para ela, que olha, depois quando Deus multiplicou o azeite, ela chegou para o profeta e disse: ó profeta, o que eu vou fazer com esse azeite? Sabe o que o profeta falou? Você vai pagar suas dívidas e viver do resto. Irmãos, pensam demais. Ela montou uma fábrica, uma loja de azeite, oh glória, e viveu pela vida inteira do azeite. Sabe por quê? Tinha comunhão com os vizinhos, liberava perdão, fazia a sua parte. Louvado seja Deus. Oh, glória. Então, porque se um cair, o outro vai te ajudar, ou ajudar o companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho. Eu estou terminando. Quando perdoamos, olha, jovens, para vocês, abra aí Efésios 6:2. Quando perdoamos, nós vivemos mais aqui na terra. Olha que está escrito, Efésios 6:2. Quando nós perdoamos, nós vivemos mais aqui na terra. Pode ler. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E depois, o versículo 2, versículo 3 eu acho. Continua. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Repita. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ouviu? Honra o seu pai e a tua mãe, para você viver muito tempo na face da terra. É Bíblia isso. Quando nós perdoamos nossos pais, saiba de uma coisa: honrar, perdoar. Às vezes o pai chama-nos atenção
e nós obedecemos o Pai, nós perdoamos o Pai, honramos nosso Pai, nós vamos viver muito tempo na face da terra. Sabe qual a tendência da vida? Sempre foi os filhos enterrarem os pais. Vocês sabem o que está acontecendo hoje. Muitos pais estão enterrando os jovens. A maioria das pessoas que estão morrendo hoje são jovens.